É... deixa eu ver. Tá certo. Então hoje eu queria dar assim um pontapé. Eu vou ser bem mais breve, mas é o nosso pontapé para o desafio que a gente vai começar amanhã. E Elaine não estava no último estudo. A gente falou um pouco sobre a gente fechou, né, o nosso estudo de Daniel falando um pouco sobre batalha espiritual, as batalhas que a gente enfrenta, né, diariamente. Então nós falamos um pouquinho de como reconhecer as armas do inimigo, as armas que ele usa contra nós, e também nos armarmos com aquilo que Deus coloca à nossa disposição. E por que eu falei um pouco sobre isso? Porque nesse desafio, e aí eu vou colocar o nome do grupo esse grupo vai chamar Escolher Melhorar. Porque é um grupo que tudo que nós vamos fazer nesse 21 dias tem a ver com escolhas. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês. E quando a gente falou sobre batalha espiritual, muitas vezes nós somos dominados, as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente é muito dominado pelos nossos inimigos, né? E nós temos não só o diabo como inimigo, mas as nossas próprias vontades, a nossa carne milita contra nós o tempo todo e nos sabota o tempo inteiro, né? Se a gente for olhar, não é tudo que é o diabo, né? Às vezes você deu um grito lá com teu marido e foi Satanás que me tentou. Não, às vezes foi sua carne, você ficou irritada, né? Então tudo a gente tem a tendência de falar que foi você, muitas vezes é a sua própria inimiga, você se sabota, não é? Então a gente precisa conhecer também os nossos inimigos para vencer. E por que eu estou falando de vencer o inimigo? Porque nessa luta de escolhas diárias que a gente faz, né, quando você acorda, e a gente tem batido muito nessa tecla de acordar e ir orar, você muitas vezes é impedida, ou por você mesma, ou por uma flecha que vem na sua mente, tô desanimada, não, nunca vou conseguir, não vou conseguir ter disciplina, não vou conseguir orar, não sei orar. Então pra gente tomar decisões, e às vezes decisões que vão fazer diferença na nossa vida, a gente às vezes vai encontrar obstáculos no meio do caminho. E foi por isso que a gente falou um pouquinho sobre essa batalha que a gente enfrenta diária no último estudo. E hoje eu quero falar de escolhas. Vão ser 21 dias de escolhas, fazer decisões. O que isso é diferente do que você já vive? Nada. Porque você precisa escolher todo dia. E eu já havia escutado isso no passado, que nós fazemos milhares de escolhas por dia. Aí eu fui dar uma pesquisada e tem uma universidade que fala que um adulto faz, em média, 35 mil escolhas num dia. E eu acordei hoje de manhã e falei, esse estudo é furado. Como que eu faço 35 mil escolhas? Mas aí eu comecei a pensar, hoje de manhã eu acordei e fui descascar batata. E aí eu fui pensando já que eu acordei e decidi que eu ia já uma escolha. Vou descascar as batatas antes do culto, porque quando eu sair do culto, já tá meio caminho andado. Quando eu comecei a pegar as batatas, eu decidi que faca eu ia usar. Qual era a melhor faca? Aí eu fiquei pensando em tudo isso. Conforme eu ia pegando a batata do saco, você escolhe qual a batata que você vai pegar. Se você vai pegar pequena, se você vai pegar média, se você vai pegar grande. Porque a pequena, e é tudo. Marquinhos! De pijama! Ai, deixa ele. E aí você não percebe o tanto de escolha que você fez. E são escolhas pequenininhas. E eu fiquei pensando nisso. Se eu vou cortar a batata em quadradinho, se eu vou cortar ela em palitinho. E aí se eu vou
que nem eu tenho o costume de fazer tudo isso com um saquinho de mercado na pia. Eu faço com o saquinho do mercado, eu jogo direto no lixo. A gente não percebe, mas o tempo inteiro nós estamos escolhendo. E quando a gente for contar, realmente eu acho que dá para chegar nos 35 mil. Porque são detalhes que a gente não percebe, a cabeça já vai no automático. Você entra no carro, como é que você vai entrar, o que você vai vestir. O que você vai vestir é uma coisa grande, mas eu tô falando assim, o quanto a gente não se dá conta das pequenas escolhas que elas acontecem assim numa velocidade absurda. Então, nós fazemos muitas escolhas já. Então, esses 21 dias, eles não vão mudar nada na nossa vida. A gente vai continuar fazendo escolhas. A questão desses 21 dias é eu parar e pensar no que no que eu devo escolher. Como eu devo escolher. Se essa escolha que eu estou tendo, ela vai se encaixar num parâmetro que eu vou dar para vocês hoje, que vai ser o nosso parâmetro de escolha para esses 21 dias, né? É óbvio que você não vai pegar a batata do saco e falar, deixa eu ver se essa batata glorifica o nome do Senhor. Não, mas para as escolhas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que é tomar decisão? O que é escolher? Né? A gente ouve muito quando estudamos a Bíblia, quando conversamos no meio cristão, sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que Deus deu para o ser humano. Livre-arbítrio é a possibilidade, eu anotei aqui, de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento. Então, Deus, ele amou tanto a gente que ele não nos fez robôs, né? Vocês vão escolher me servir, vocês vão escolher andar em santidade, vocês vão escolher. Não. Ele nos fez e pôs dentro da gente essa liberdade de escolher. Então, quando ele colocou lá Adão e Eva no jardim, ele falou: não faz isso, faz isso. E aí, o poder de escolha estava sobre Adão e Eva. E é assim que Deus nos fez. E nós somos praticamente, isso é o que nos diferencia dos animais. Os animais também podem escolher. Os animais escolhem a presa. Mas como é o processo de escolha de um animal irracional? Ele não escolhe com a razão. Ele escolhe pelo instinto, não é? Então ele não pensa para escolher. O Milo, quando ele vai comer a ração dele, ele não pensa, eu vou comer do lado direito porque a do esquerdo tá com cara feia. Então, não, ele tá com fome, ele tem instinto, ele faz. Se eu não levar ele para fazer xixi, o instinto dele ele vai fazer aqui no meio da sala, na frente de todo mundo. Essa é a diferença entre a gente e os animais, não é? Nós somos racionais, nós pensamos e agimos de acordo com o que nós pensamos. Então, olha que interessante. Se nós pensarmos nessa linha da racionalidade, nós basicamente, as nossas escolhas, elas basicamente refletem quem nós somos e como pensamos. Se não, estamos agindo por instinto, não é? E aí, logo, nossa humanidade está um pouco comprometida, esquisita, né? Então, é muito interessante você parar nesses dias, analisar como tem sido as suas escolhas, o que você tem escolhido viver, como você tem escolhido viver, né? E ver se isso tem sido uma coisa de fato que você tem pensado sobre, né? Estou pensando sobre as minhas escolhas. Ontem, acho. Ai, desculpa, vontade de espirrar. Ontem ou antes de ontem eu fiz uma pergunta para vocês que fala: é mais livre quem faz o que tem vontade? Alguém conseguiu pensar nessa pergunta? Você acha que a pessoa ela tem mais liberdade, ela é mais livre se ela faz o que ela tem vontade de fazer? Quem poderia tentar me responder isso? Isso é um pensamento filosófico. Você pode falar o que é a liberdade? A liberdade é eu fazer o que eu quero.
não é? Eu É, tô... Pode Li, falar. opa, alguém ia falar? Acho que não. Eu acho que a sensação da pessoa é que ela é livre, mas existe algo além, né? O espiritual, algo com Deus que, dependendo do que a pessoa faz, não é liberdade. Ela acaba se prendendo no mundo espiritual ou algo assim. Amém. Alguém tem mais algum comentário? Eu pensei bastante sobre isso também. Se eu faço o que eu quero fazer, dá essa sensação de liberdade. Mas, geralmente, tudo o que fazemos, tudo o que escolhemos nos traz uma consequência, certo? E essa consequência, esse caminho que a gente acha que é a liberdade, olha que paradoxo isso. A liberdade muitas vezes pode nos levar ao aprisionamento. O caminho dessa liberdade, eu faço o que eu quero, eu posso, pode nos levar ao aprisionamento. Prova disso é se você pegar um jovem que fala, eu sou livre, vou beber e dirigir. Ele é livre, ele está fazendo o que ele quer curtir os amigos, ele quer sair. Se a polícia para ele vai acabar aqui nos Estados Unidos na cadeia. Então a liberdade dele finda. A liberdade em Cristo, às vezes, ela pode até parecer que ela não é tão livre, porque a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo. Olha que interessante. Mas esse caminho nos leva à liberdade eterna. Esse caminho nos tira as algemas. Então, eu fico com essa reflexão. Ser livre não é fazer o que eu quero. Porque muitas vezes, levando, por exemplo, vamos falar de alimentação. Quem come o que quer vai acabar doente. A não ser que a pessoa goste muito de comer saudável. Então, como o que eu quero, eu gosto só de comer brócolis com cenoura. Caso contrário, ela vai acabar aprisionada. A liberdade dela de comer o que quer e de fazer o que ela tem vontade vai findar num aprisionamento. Vai findar porque quem tá doente tá o quê? A Elaine passou por um câncer, não é? Eu até ontem eu fiz um comentário com a Alexandre e até falei da Elaine, porque morreu aquele rapaz que fez o Pantera Negra de um câncer no cólon, né? E o câncer de cólon é um câncer extremamente silencioso. E recentemente, uns meses atrás, morreu a esposa do John Travolta, que lutou com câncer de mama por 2 anos e morreu. E aí eu até falei, com todo o dinheiro do mundo, porque essas pessoas, imagina o acesso que a esposa do John Travolta não tinha tratamento. Imagina o Pantera Negra lá, né, no auge da carreira, quanto não tinha. O dinheiro não salvou. E eu falei, Elaine, não sei se ela tem dinheiro escondido igual o do Pantera Negra, mas não deve, a conta bancária não deve estar muito parecida. E ela tá aqui, entende? Então, assim, mas ela passando por uma doença, ela entende as limitações que isso traz, né? Então, quando a gente faz uma escolha de liberdade, eu faço tudo o que eu quero, eu sou livre, uma hora isso finda numa prisão, num aprisionamento, não é? Então, eu queria falar com o que nós vamos basear as nossas escolhas nesses próximos 21 dias, né? Então, nós vamos ter um norte para decidir as coisas que nós vamos escolher diariamente, não é? A hora que a gente acordar, o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai programar o dia, o que, que a gente vai comer, se eu decido orar ou não, enfim. Então, pelo que nós vamos ser norteados? Primeiro, eu queria falar que você vai sempre pensar. Pensa, pensa, né? Pensar é bom. Quem não pensa é o Milo, age por impulso, age por instinto. Então, pensa no que você está fazendo. Pensa no que está acontecendo na sua vida. Aliás, está acontecendo alguma coisa na sua vida?
Sua vida está acontecendo? Ou você acorda, trabalha, dorme, entende? Quando eu estou dizendo está acontecendo algo, Deus tem produzido frutos na sua vida, não é? Então, pense nas suas escolhas. Essa é uma das coisas que você precisa colocar em prática. Então, eu vou comer. Pense no que você está comendo, né? Eu vou chamar uma pessoa para vir na minha casa, sei lá, fazer o quê? Uma reunião. Pensa sobre isso. Comece a ponderar as coisas, né? E quando a gente pensa mais, a gente sempre pensa nas consequências, não é? Então, eu quero comprar, fazer um investimento. Pense no investimento. A Bíblia fala para a gente sempre calcular, planejar, sermos prudentes, né? Então, quando pensamos, ponderamos e escolhemos. Mas, enfim, esse pensamento, o que vai nos nortear? Então, abre lá 1 Coríntios 10, 23. O que deve nortear a minha decisão? Quando eu paro e penso, é só isso? Ah, deixa eu pensar, é bom ou é ruim? Como nós somos filhas de Deus, nossas decisões, as nossas escolhas sempre devem esbarrar na palavra de Deus. Sempre. Então, lá em 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer todas as coisas. Algumas versões falam, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Isso significa que eu paro e penso e o segredo está no final. Nem todas as coisas edificam. Muitas vezes a gente tem que parar, olhar e falar, essa conversa está edificando? Isso que eu estou pensando em fazer vai edificar? O que é edificar? Vai construir? Ou é algo que não vai fazer nada? Então, eu posso tudo, mas nem tudo vai edificar. Ponha isso como parâmetro na sua vida quando você estiver fazendo escolhas. No mesmo capítulo, versículo 31, eu gosto muito desse versículo. Ele é simples, mas olha o que ele fala. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você escrever esse versículo lá na capinha do seu celular, pronto, você não precisa de mais nada. Porque esse versículo está falando assim, você pode virar para mim e falar assim, não, nossa, Aline, mas tudo tem que glorificar Deus? A Bíblia está falando que sim. Se você comer, se você beber, ou ele ainda diz, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha que pergunta maravilhosa para você se fazer. Em tudo que você vai fazer, isso está glorificando a Deus? Isso que eu vou fazer vai glorificar o nome de Deus? Deus, no final, na matemática dessa situação, a soma é Deus está sendo glorificado. Glorificado é o nome do Senhor com isso. Essa é a grande pergunta que você tem que se fazer. E eu gostaria que nesses 21 dias, quando a gente acordasse, a gente já pensasse assim, ó, já colocou o pé no chão e falasse: qual é a primeira coisa que eu posso fazer para te glorificar hoje, Deus? Entende? É esse que tem que ser nossa bússola. 1 Coríntios 11:1, tá bem pertinho aí. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é Paulo falando. Me imita. Então, o que eu quero, o que isso tem a ver com as nossas escolhas? Nós tomamos decisões imitando a Cristo. Assim tem que ser o cristão. Imitando a Cristo, né? Tem um livro famoso, antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Outra pergunta para você, que quer imitar Jesus.
o que Jesus ia fazer aqui? Como que ele ia agir nessa situação? Aí você toma a decisão do que você fazer. Então, tomar decisão imitando a Cristo, como ele faria. Né? E para imitar a Cristo, você precisa conhecer a Cristo. Às vezes a gente acha que Cristo é aquela imagem que a gente tem da cruz, de alguém só sangrando, muito bonzinho. Jesus foi duro com as pessoas. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: sua mãe e seus irmãos, opa, minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu pai. Querendo dizer, não tenho mãe, pai, não tem queridinho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu pai não, o pai dele era o Senhor, mas minha mãe, meus irmãos, minha família é os filhos de Deus. Jesus era duro, Jesus foi duro com a mãe em uma certa ocasião, Jesus era duro com os religiosos. Então, conheça Jesus, porque se você achar que para ser imitador de Cristo você tem que ser, agora eu vou falar sim para todo mundo, vou ser muito boazinha, e agora não é isso. Então, conheça a quem você está imitando, ok? Paulo sabia bem disso. E por último, vamos abrir lá em Provérbios 9, versículo 10. E esse é uma grande bússola também para tomarmos decisões. Provérbios 9, versículo 10. Eu tomei um tombo na escada sexta-feira, porque eu tô todinha. Então, se eu ficar me mexendo aqui que nem doida, é que... Vamos lá. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha só, eu custei a entender esse versículo porque o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Acho que é um dos primeiros versículos que eu decorei quando, assim, mais adolescente. Mas eu entendia que o que é isso? Quando você quer adquirir sabedoria, e para que a gente quer adquirir sabedoria? Para ter uma vida melhor. Porque a sabedoria te conduz às boas escolhas. A sabedoria te conduz a como educar teus filhos, se relacionar com as pessoas. E aí a Bíblia fala, você quer ter sabedoria? Esse versículo está dizendo, teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Respeita e guarda os mandamentos do Senhor. Então essa é uma das chaves para a gente tomar as nossas decisões e escolher como a gente vai viver a nossa vida. Temendo a Deus, respeitando os mandamentos de Deus. Se aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, eu não faço. Se isso vai tocar em algum dos mandamentos do Senhor, eu não faço, porque tocou em algo santo, sagrado. E olha só, a Bíblia fala que o conhecimento do santo é prudência. Quer dizer, quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos essa sabedoria, se resume em prudência. Ser alguém prudente. E alguém prudente realmente sabe escolher. Porque o prudente, ele sempre está medindo a consequência. O que tem por vir. Se eu fizer dessa forma, que nem quando você educa um filho sem sabedoria, né? Um dia esse filho vai crescer. Às vezes eu vejo pais e mães que hoje têm filhos que são distantes, afastados. Mas por quê? Porque foram criados a vida inteira assim. Foram criados de uma maneira, às vezes, agressiva, violenta. Mães que xingam as filhas, que xingam os filhos. E aí, quando se torna adulto, o filho... Não é que ele quer retribuir e ser ruim, mas é muito difícil quando você planta dentro de uma criança, um bebê, criança, adolescente, lá na vida adulta você quer colher, você plantou a vida inteira maçã, mas na vida adulta você quer colher banana. Então, o que acontece? A gente precisa ser prudente, sim, em tudo, até como a gente educa os filhos. Hoje eu tô vendo que a Júlia saiu e o relacionamento que eu tenho com ela é fruto de quando ela estava dentro de casa.
Entende? Então não tem jeito. O prudente é aquele que tem o conhecimento de Deus, né? Vamos lá. Então eu queria que você olhasse para você agora e pensasse, né? Aonde você tá na sua casa, olha aí, você tá na tua casa, eu tô aqui na minha, e eu tô aqui me olhando. Você tá se olhando aí na tela do Zoom? Você consegue se ver? Então olha bem para você. Você é hoje e está onde está, como consequência das suas escolhas. Esse produto aqui, ó, que eu tô vendo, Aline, nesse lugar, né? Eu sei que a Vanessa não está na casa dela, mas mesmo assim, até o lugar que ela tá hoje, é fruto do quê? De consequência, de escolha. Então, eu quero que a gente faça esse exercício, não é? Com quem eu tô casada, o meu filho, tudo, o lugar que você está. Quando eu digo esse lugar, não estou dizendo só geográfico, estou dizendo nas suas emoções, na sua vida espiritual, né? Até na tua carne, né? Como você está. Tudo hoje é produto das suas escolhas até aqui. Então, se não tá bom, pode rever que muitas coisas foram culpa sua. A gente tem a tendência de culpar todo mundo, não é? Tô aqui assim porque fulano me trapaceou, ciclano fez isso comigo, mas eu deixei ele fazer, né? Às vezes a gente se põe na posição de vítima e, na verdade, às vezes a gente foi tonto, não é? E a gente foi tonto porque quis, falta de buscar Deus, falta de sabedoria, de entendimento. Então, pense aonde você está, né? E veja que isso é apenas fruto das suas escolhas, né? As suas pequenas e grandes escolhas vão te levar para um destino, não tem jeito. Tanto as pequenas como as grandes, não tem como ser diferente. E aí a gente desemboca em Daniel, né? Que foi quem foi pelas pequenas e grandes escolhas que teve. Né, pelas decisões que ele fez. Eu não gosto quando meu celular fica pitando aqui. Pelas escolhas que ele fez na vida dele. Né? Ele escolheu ser quem ele era. E aí cabe a nós, nesse desafio, escolher também. Daniel escolheu coisas simples, como o que comer. Nós vimos ali que quando ele negou o banquete do rei, tanto ele não queria comer comidas consagradas a outros deuses, ele sabia que aquilo era tudo consagrado, mas também foi uma escolha saudável. Ele mesmo diz: pode me dar legumes, pode me dar água e pode me testar daqui tantos dias, você vai ver se eu não vou estar melhor do que esses outros jovens. Porque ele sabia o que ele estava escolhendo o que era bom. Daniel escolheu no que crer. Ele tinha fé, não é? Quando ele foi para a cova dos leões, foi uma demonstração imensa de fé. Eu confio em Deus. Ele escolheu isso, né? Daniel se escolheu, a gente viu com quem se relacionar. Então ele tinha os amigos que ele se relacionava. E ele escolheu também como exercer a fé dele. Que não era uma fé só, eu vou lá para a cova dos leões. Não, era alguém que parava e orava 3 vezes ao dia. Como que não adianta eu falar que eu tenho fé e eu não exerço a fé, né? Quem tem fé, ora, a maior prova, o maior indício que a sua fé é pequena é você não orar. Porque como alguém que fala que crê consegue passar um dia sem falar com quem ele crê? Ele resolve tudo no braço, ele acorda de manhã e faz o dia acontecer. Que fé é essa? Fé em si mesmo. Quando nós cremos, nós dedicamos o nosso tempo àquele a qual nós cremos. E é para ele que nós pedimos: Senhor, eu tenho fé que é o Senhor que faz.
então entra e faz, né? É ele que faz. Ah, contar só um testemunho aqui, acho que a gente vai contar na quarta-feira, mas eu falei, vou adiantar para as meninas, fica só para quem participou. Não conta para ninguém, então. Mas olha que interessante, né? A gente limpa a nossa companhia limpa um lugar aqui, bem pertinho da minha casa, de alto luxo. A Vanessa e a Thaís já foram lá, acho que até o Marquinhos. Aquele lugar é um lugar de alto luxo, que hospeda velhinhos ou pessoas de 55 anos para cima. Então, é um ambiente, assim, muito... Eu não sei se acho que as meninas nunca entraram no Clubhouse, que é a parte onde tem a piscina. Parece um hotel, assim, um Hilton da vida. Uma lareira linda, mas é um negócio de louco. E aí eles me chamaram para fazer um orçamento umas semanas atrás para limpar as áreas em comum, que eles tinham feito uma reforma. E eu fui com o Alexandre. E quando eu entrei com o Alexandre tinha um auditório, porque eles são cristãos. E o Alexandre falou, Aline, imagina a gente fazer o culto aqui? Eu falei, nossa, é muito para nosso tanquinho, né? Mas aí eu tô aprendendo muito a ser ousada, sabe? Assim, de verdade, cara de pau. E, e aí quando a mulher mostrou, eu falei, vocês alugam? Aí ela olhou para outro cara, falou, não sei, tal, vou ver para você. Eu falei, beleza. Eu até achei que ela tinha esquecido, ela me mandou uma mensagem, falou, Aline, eles alugam. Liga para essa pessoa tal. E eu não liguei. Passou 2 semanas e eu não liguei. Eu tava tão assim envolvida em outras coisas. Mas na sexta-feira eu falei, eu vou ligar e vou perguntar, né, quanto custa, mas já tava certo que a gente ia fazer o culto aqui no meu quintal. Aí liguei pra mulher, a mulher bem, assim, não muito amiga, sabe? Bem, sabe quando a pessoa é bem, mas quem é você? Aí eu, meu nome é Aline, mas o que a sua igreja faz? Não, minha igreja é uma igreja de brasileiro. Quantos membros? A gente tem uns 15 adultos, 12 e umas tantas crianças. Mas que denominação? Não temos denominação. Mas perguntou um monte de coisa e bem... Aí eu falei, então tá bom, beleza. Desliguei o telefone da mulher, 2 horas da tarde, fui viver. Vivi a vida, esqueci que tinha ligado pra essa mulher, quando essa mulher me liga quase 7 horas da noite. Oi, Aline, a gente vai alugar para vocês sim. Aí eu falei, que legal, fiquei muito feliz. Falei, mas por quanto? Ela falou, por nada, de graça. Aí eu falei, aí eu até... no charge? Aí ela falou, no charge. Aí eu quase perguntei por quê, né? Mas eu falei, não vou perguntar nada, deixa, no charge é no charge. Aí mas eu fiquei muda. Eu falei, não, mas... really? Aí ela falou, no charge. Ela falou, só que é o seguinte, tem umas regrinhas, tá? Vou te mandar um e-mail daqui a pouco, você lê. Aí eu li, tipo, a regra é que como é um lugar de velhinha, a gente tem que ficar de máscara o tempo todo, distanciamento social, tem que entrar pela porta tal, e aquela coisa toda. Tem um lugar certo de estacionar, porque é um lugar de residentes, então você não pode parar na vaga do residente. Só que aí eu respondi para ela assim, nós estamos muito agradecidos, né? Tipo assim, quase que eu falei, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu já pesquisei ali o preço que o residente paga para morar, ele compra o apartamento e paga quase $5.000 por mês para viver lá dentro. Então, tipo, não faz sentido, na minha cabeça, a pessoa alugar de graça, entende? Aí eu falei para ela, estamos muito agradecidos e tal. Aí ela me respondeu, nós que estamos muito felizes em poder ajudar vocês. Aí eu falei, ela conversou comigo 1 minuto, tipo, pegou, eu não me fiz de coitada, sim, sabe? Porque poderia ter falado, ó céus, não, fui respondendo as perguntas. E aí a única coisa que eu até falei para Alexandre, que talvez pesou na cabeça da mulher, é que ela falou, para quando vocês precisam? Eu falei, olha, se já desse esse domingo, tudo bem, mas se não der, eu falei, porque eu já tô meio organizada na minha mente de fazer no meu quintal. Aí eu falei, será que a mulher ficou com dó que eu ia fazer no meu quintal? Não
sei. Mas vocês veem como é difícil, a gente fala que tem fé, e quando Deus faz um negócio desse, a gente nem acredita. E fala, não, mentira, não, no charge, não entendi. Dá pra você cobrar alguma coisa? Porque eu vou me sentir melhor. Eu tava quase falando isso com a mulher. Então, a gente precisa aprender a, de fato, exercitar a nossa fé. E aí foi muito engraçado, que ontem nós fomos visitar um casal de amigos americanos que a gente não vê há tempo. E aí, quando fomos lá, eles já sabem da Júlia, que está estudando de graça. E aí, ontem contei, né? Eles sempre perguntam, vocês acharam um lugar para worship, para adorar? E aí eu falei, aconteceu isso, vai ser de graça. Aí eles falaram, não, a gente vai começar a andar com vocês, porque tudo é de graça, menina estuda de graça, vocês... Eu falei, é a graça, só pode ser. Não é de graça, é a graça. Então, às vezes a gente não tem essa fé, né? E eu confesso que quando eu liguei, eu não orei antes. Eu fui no natural, assim, não foi, liguei, deixa eu pegar a informação aqui. E achei que ia custar já tinha um preço na minha cabeça, e achei que não ia dar para ser esse final de semana, que é daqui 5 dias, 7 dias. Mas incrédula, né? Preciso melhorar isso. E aí a gente fala, eu creio, mas tudo que a gente faz é resolver na força do nosso braço. Não é? Sempre na força do nosso braço. Vou interromper um pouquinho, mas eu acredito que, assim como eu, muita gente está orando para isso também. Então, foi uma prova para nós também, isso. Que a gente quer, se a gente, né, orar, eu tô até emocionada. Se a gente ora, se a gente, né, pede com todo o coração, como tu falou outro dia pra gente, para nós aqui, que quando a gente pede com todo o coração, né, aquele desejo de coração, Deus preparou certinho. Amém. Não, e temos orado, e Deus, eu creio que Ele já tinha preparado. Mas é isso, é crer e tomar decisões e atitudes de quem crê, que é o que às vezes a gente não faz, né? A gente vive no automático e Deus tem muito para nos dar, né? Deus livrou Daniel da boca dos leões, simplesmente porque ele cria em Deus, cria nele, tinha isso, né, no coração. Então, qual que vai ser o nosso desafio? Aí eu vou querer que você anote que as nossas escolhas, elas vão bater em 5 aspectos, que são os aspectos que eu passei por esse estudo. O primeiro aspecto da gente estar fazendo boas escolhas para melhorar isso na nossa vida. E a primeira questão é essa, a nossa fé. Como nós vamos nutrir a nossa fé nesses 21 dias? Quais as escolhas que nós vamos fazer para de verdade nutrir, né? Nutrir quer dizer, o que eu faço para isso crescer com saúde, né? Como a minha fé cresce, vai crescer de maneira saudável. Então, como? Eu coloquei 3 aspectos dentro da fé: oração, leitura da palavra e enchimento com o Espírito Santo. Então, oração eu não preciso explicar. Eu te falei no último estudo. Se você ora uma vez, ore 2. Se você ora 2, ore 3. Né? Mas não deixe de falar com o Senhor. A minha sugestão é a primeira coisa do dia. Se você não tem ainda esse hábito, que nesses 21 dias você tente criar esse hábito. Acorda, dobra teu joelho. Sabe? Põe 10 minutos para despertar mais cedo. Você não precisa orar 1 hora. Você não precisa, confia em mim, eu tô falando de coração. Eu não fico, tem vezes que eu fico mais tempo, tem vezes que eu fico menos tempo, mas não deixe de falar com ele. É a primeira pessoa que você tem que se relacionar no seu dia, é com o Espírito Santo, é com o Senhor. A primeira. Acordou? Porque é ele que, quando você dá bom dia para ele, quando você se encontra com ele, é ele que vai aplanar todo o resto do seu dia.
É Ele que vai aplanar todo dia o meu joelho e eu peço isso para Deus. Senhor, me ajuda hoje. Abre meu caminho, me dá inteligência. Eu sempre peço inteligência para Deus e, sabe, eu peço muito para Deus força. Porque, às vezes, tem dia que a gente precisa de muita força. Depende com o que você trabalha. Aí você chega e tem teus filhos. E é tanta coisa que sem força, sabe? Não é a força do pezinho, não. É a força do Senhor. Então, oração. Não abrir mão da oração. 21 dias. Senhor, eu não vou ficar um dia nesses 21 dias sem orar. Conselho que eu te dou, dica, estabelece um horário. A primeiro dia da manhã, não vou deixar de orar. E não vou deixar de orar antes de dormir. Eu não vou deixar à noite, faça 5 minutos que seja de agradecimento. Escolhe 3 coisas no seu dia que você que você pode agradecer a Deus. Ah, não vou achar. Vai achar. Você comeu? Você bebeu? Hoje achei 2. Seus filhos não estão doentes? 3. Então, acordou, já pega a direção de Deus. Foi dormir? Para agradecer. Vocês vão ver quando acabar esses 21 dias como é que vai estar a saúde espiritual de vocês. Leitura da palavra. Vamos escolher um livro, se você precisar de ajuda, um livro da Bíblia. Leia Salmos. Uma grande dica para você, de repente, é assim, nesses 21 dias, eu vou ler um salmo por dia. E ver que dia que é do mês. Por exemplo, nós vamos começar no dia 31, começa a ler o Salmo 31. Lê o Salmo 31. Aí no 1º de setembro, lê o Salmo 1. Leia algo. Não, eu quero ler o Novo Testamento, 3 capítulos por dia. Eu quero... Não tem uma regra, eu não quero jogar regra para você. Eu quero que você tenha contato com a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia 21 dias e leia pelo menos um capítulo por dia. Pode ler um capítulo de Provérbio, um capítulo de Salmo, o Novo Testamento, o livro de João. Quer ler o Apocalipse? Leia o Apocalipse. Coríntios é muito bom. O livro de Tiago que a gente estudou, lê de novo. Mas não, isso vai nutrir a sua fé. Vai hidratar o seu espírito, tá bom? E quando eu falo enchimento com o Espírito Santo, abre em Efésios 5, 18 e 19. Gente, eu sempre falo que eu vou ser rápida. Senhor. Quando eu vejo, eu gasto um tempão no mesmo tópico. 5, 18 e 19. Fala assim. Não, todo mundo achou? Efésios, tá depois de Gálatas. Gálatas tá depois de Coríntios. Esses que a gente leu agora há pouco, vocês vão só um pouquinho mais para frente que vocês chegam em Efésios. Efésios 5, 18 e 19. Fala assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se encher do Espírito. Mas não basta só isso. Por quê? Porque às vezes você orou de manhã, aí você lê um capítulo da Bíblia e você saiu para trabalhar e a sua parceira começa a falar mal de uma pessoa aí, sei lá. Isso já vai entrando no seu coração. Aí outra pessoa te liga e começa a reclamar da vida dela. E aí a outra, então, como que a Bíblia nos exorta para a gente se encher do Espírito? Você pode até ouvir a pessoa, mas você precisa se encher também de outras coisas, senão você só vai se encher disso, não é? De reclamação, de gente que fala mal, ou dos seus próprios problemas, porque um dia quando ele começa, eu tenho dia que começa, semana passada eu tive dia que eu toquei a tela do telefone e falei, Senhor, me ajuda. Já começa com um monte de problema. E aí, se a gente fica só cheio de problema, então o que você faz numa hora dessa? Se enche do Espírito Santo de Deus. Como? Falando do Senhor, cantando hinos, né?
falando dos salmos. Então, se você decidir ler o salmo, pega o salmo e lê assim, em voz alta. Quando o salmo está falando alguma coisa assim de glorificar o nome de Deus, tem muitos salmos lindos que falam sobre a grandeza do Senhor. Fala isso em voz alta. Você vai estar falando, vai estar ouvindo e aquilo vai cair no teu espírito. As canções, às vezes a gente acha que é bobeira. Eu não tenho nada contra você ouvir um Roberto Carlos, nada mesmo, tá até gravado aqui, ó. Nada contra, você pode ouvir. Mas, uma hora que você coloca louvores, pode perceber como muda, vai mudando o teu coração, parece que aquilo vai lavando, porque é aquela palavra do Senhor entrando dentro de você. Então, se encha do Espírito nesses 21 dias, né? Ouça uma canção enquanto está cozinhando, ouça uma canção enquanto está trabalhando, ou então liga para alguém e fala, eu tô te ligando só para te falar como Deus é bom, olha o que Ele fez na minha vida. Isso vai fazer aquela pessoa se encher do Espírito e você que está falando também, né? Então, o primeiro desafio é nutrir a sua fé nesses 21 dias, baseado nas suas escolhas. Vocês percebem que tudo isso tem a ver com escolhas? Escolher orar, escolher ler, escolher o que vai ouvir. Segundo ponto, relacionamento. E nesse ponto tem 3 aspectos. Quem eu incluo, quem eu excluo e como eu cultivo. Então, às vezes a gente acha que porque nós somos cristãos, a gente tem que amar a todos. Claro que a gente tem que amar a todos, mas eu digo assim, sentar com todo mundo, se essa pessoa vier, mas eu tenho que fazer, eu tenho que estar. Não, você não tem. E olha o que a Bíblia fala lá em Salmo 1. O primeiro salmo é um conselho sobre com quem andamos. Nós vamos ler o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. O Salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui a gente está lendo um conselho e uma consequência. A Bíblia aqui está nos falando com quem não devemos sentar. Não devemos andar e não devemos... são 3 ações. Não anda, não se detém e não se assenta. Quer dizer, não é cortar. Corta o ímpio. Não pare no caminho, né, dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Escolha nesses 21 dias. Existem relacionamentos que são tóxicos, que fazem mal. Existem pessoas que quando você termina uma conversa, eu não sei vocês, eu tenho isso. Tem pessoas que às vezes na minha vida, que eu saio de uma conversa, eu estava tendo um dia maravilhoso, a pessoa tem o poder de destruir o resto do meu dia. Ela destrói. É culpa dela? Não, é minha. Que me detive e fiquei ali ouvindo tudo aquilo que não era para ouvir. Fulano, tá, começou a ladainha? Então tá bom, a gente se fala outra hora. Porque às vezes a gente quer ser a salvadora do mundo. Não, eu tenho que ouvir essa pessoa. Tadinha. E quando você vai ver, você trouxe prejuízo para você mesmo. Às vezes a gente não tá na capacidade de ajudar todo mundo. Sabia? A gente às vezes não tá. Às vezes a gente tem essa pessoa que eu posso ajudar, deixa eu ouvir. Mas você tem que ter o discernimento de como é que você sai depois dessa conversa. Então, escolha com quem se relacionar. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu vou ser repetitiva aqui falando o que eu já falei várias vezes. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive.
Escolha. E escolha também como cultivar. Eu acho que essa é uma coisa que eu até falei no último estudo, eu preciso melhorar. Essa semana uma amiga minha, eu tenho uma amiga muito querida, mas a gente acabou se afastando, assim. Ela mora no Brasil, né? Aí no Brasil, da Elaine e da Edneuda, mas a gente, não sei, foi parando de falar, se parando de se falar, e aí essa semana ela me mandou um áudio, às vezes a gente se fala, mas ela falou, você sempre me falou pra gente cultivar a nossa amizade, e a gente não se fala, sabe? Ela meio que despejou aquilo em mim, e ela tinha razão, e eu falei, você tá certa, a gente precisa se falar mais, a gente precisa se procurar mais, e precisa partir de mim também. Então, existem amizades que a gente precisa aprender a cultivar. Existem relacionamentos que a gente tem que aprender a cultivar, às vezes, dentro da nossa casa. Né? Nesses 21 dias, não pensa só em amigos, mas como anda o seu relacionamento familiar, né? Com o núcleo da tua família, que é você, primeiro, você e teu esposo. Né? Depois, você e teu filho, tua filha. Como é que isso tá? Então, escolha cultivar, sentar, ouvir, né? Às vezes a gente fica no nosso mundo, isso aqui, ó, acaba com qualquer relacionamento. Você quer ver o Alexandre muito? O Alexandre não pega o celular dele, eu nem sei porque que ele tem. Mas se quer ver ele muito bravo, é eu sentar do lado dele e pegar o celular. Não gosta. Por quê? Porque a gente geralmente escolhe se relacionar com o celular do que com os da nossa casa. Então, faça essas escolhas. Pensa hoje, né? Quem eu preciso incluir? Quem eu preciso trazer para perto? E quem eu preciso criar limites, colocar, né? Não é excluir, mas colocar uma cerca de proteção até para mim. Existem essas pessoas. Terceiro ponto, alimentação. Nós vamos trabalhar isso também. O que eu preciso incluir? O que eu preciso excluir? Qual é a quantidade que eu preciso comer? Entende? Porque às vezes a gente só pensa no que comer ou o que não comer. Mas quanto comer? Não é? Eu sou contra dietas radicais. Agora, por exemplo, vamos confessar o pecado. Fui lá, tem uma mulher aqui na cidade que faz pão doce. Ela fez uma bandeja com 8. E a Júlia não mora mais aqui. Aí eu falei, sobrou pãozinho para todo mundo, vamos poder comer mais pãozinho, que antes a gente só podia comer 2. Eu comi 3 no primeiro. Pra quê? Eu posso comer o pão, mas eu preciso comer 3? Entende? Então, fazer essas reflexões, né, com aquilo que nós estamos se alimentando, e se hidratar, tomar água, a gente toma. Tô falando de coisas básicas. Mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Um glutão não consegue. Se você sair para comer com alguém e ver aquela pessoa na glutonaria, não sei se aquilo glorifica o nome do Senhor, né? Atividade física, nós vamos tocar nesse ponto. Então, aqui eu vou falar 3 coisas. Seja gradual. O que é isso? Não queira abraçar o mundo. Ah, amanhã eu vou para academia. Que se você não tem muito essa disposição, você vai parar, vai só amanhã. Seja gradual. Não passa o dia sem fazer 10 minutos de caminhada, se for o caso. Dá uma volta no quarteirão, vai te fazer um bem que você não imagina. Muito bem vai te fazer uma caminhada ao ar livre. Né? Põe isso na sua cabeça, mexa-se. Hoje eu não fiz nada, então eu preciso me mexer um pouquinho, eu vou me mexer. Né? Faça escolhas que você possa se mexer. E combata o sedentarismo. Então, o que é isso? Ah, não escolha passar o dia inteiro assistindo a televisão. Não escolha ficar sentado o dia inteiro. Né? Eu sei que você chega às vezes cansada do trabalho, mas fala, não, eu tô cansada, eu vou dar a minha voltinha ali no quarteirão e vou entrar para casa e tudo bem. Mas eu fiz, né? E por último,
é o foco. Prepara o seu dia um dia antes. Esse é um dos grandes segredos, assim, a minha semana ela funciona quando eu faço isso. No domingo eu tenho esse costume já. Prepara a sua semana, prepara o seu dia, prepara a sua listinha de compras se você quer começar a tomar um suquinho verde da Cidinha todo dia de manhã. Pica já a sua frutinha, deixa as coisas prontas. Tem uma amiga aqui, vizinha minha, que ela come muita salada e tal, e é muito engraçado. Todo domingo ela vai no mercado, ela faz um balde, eu até penso, ai meu Deus, deve enjoar até. Ela faz um balde de salada e um balde de salada de fruta. Uma vez ela faz frutas mais tropicais, outra vez frutas vermelhas, outra vez mistura tudo, mas aquilo dura, porque é só ela e o marido, quase que a semana. Mas é um preparo, por quê? Porque ela já sabe que ela não vai dar conta de todo dia lavar fruta, picar fruta, fazer. Então ela já deixa aquilo tudo preparado. Ela gasta um dia, nem um dia, ela gasta algumas horas. Mas o foco é esse, programa, né? Eu tenho foco, minha semana está começando. Se prepara. Põe o relógio para despertar mais cedo para orar. Separa que horas que você vai ler a Bíblia, né? Você prefere ler antes de dormir? Faça isso, programa, seja organizada, seja focada, né? Olhe para o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Eu quero terminar esses 21 dias como? Eu quero terminar acostumada a ler a Bíblia, eu quero terminar disciplinada em oração, eu quero perder peso, eu quero me sentir melhor. Tenha um objetivo e foca nele. Olha para ele, entende? E aí a gente vai conseguir. Então, depois de 21 dias, muitas coisas vão ter virado um hábito para você, para mim, né? E eu creio que a gente vai glorificar o nome do Senhor com um estilo de vida diferente, né? Com um jeito diferente de fazer as coisas. Então, amanhã a gente começa. A Elaine fala se ela quer entrar. Todo mundo vai poder postar, por exemplo, eu vou contar com a Cidinha, dela postar as receitinhas dela do suco verde, postar dicas, por exemplo, gente, hoje eu consegui, eu pus o relógio 10 minutos mais cedo, eu orei, foi bom, mas à noite eu tô com sono. A gente trocar figurinha, para uma ajudar a outra. Elaine também, que passou por todo o processo do câncer, deve conhecer várias receitas bacanas. Não sei, porque geralmente quem passa pelo câncer muda um pouco a alimentação, não muda, Elaine? Na verdade, no início eu fiquei com medo de comer tudo, né? Aí eu comia só fruta, igual passarinho. E sopa. Mas aí eu vi que eu tava enfraquecendo. Na verdade, não era o momento de eu me privar. Eu falei, o médico disse que tu precisa comer, tu precisa alimentar. Então não era hora de eu cortar nada. Sim. Eu precisava ponderar. Eu precisava comer de tudo um pouco. Sim. Mas eu não podia exceder em nada. Então eu me permiti comer tudo durante o tratamento. Hoje, tanto que eu ganhei 13 quilos. Mas devido ao corticoide também, né? Eu nunca pesei 63 quilos como eu estou pesando hoje. Né? Eu sempre pesava 48, 49, 50. Então eu sinto que eu tô inchada ainda. E é normal, o médico diz que é normal por causa do corticoide, porque eu não consegui fazer aquilo sem os antialérgicos. Sim. Então isso, né, inchou. Mas eu me sinto saudável, eu me sinto bem, comendo de tudo, procurando comer cada vez mais saudável. Uma coisa que eu cortei desde o dia do meu ultrassom foi o refrigerante. Eu nunca mais senti o sabor do refrigerante, sabe? E os meninos aqui em casa, eles tomam, eu pego no pé deles, tudo. Mas eu nunca mais senti o sabor do refrigerante. Nenhum. Coca, Guaraná, enfim. Nenhum tipo de refrigerante. Então, uma coisa que eu coloquei pra mim, eu não vou mais tomar refrigerante, nunca mais tomei. Que você incluiu, né? Que é isso que a gente falou, o que incluir e o que excluir. Basicamente de tudo que a gente vai estar trabalhando nesses 21 dias. Então, acho que essas dicas a gente vai estar trazendo no grupo, né? Que nem eu tenho mais dificuldade com açúcar. E eu sei que o açúcar é um vilão.
É um vilão da nossa saúde silencioso. Então, todas nós vamos ter liberdade de compartilhar artigos, por exemplo, benefício da caminhada, ou isso ou aquilo, todos nós vamos ter essa abertura de fazer, porque isso estimula. Quanto mais você aprende, mais você fica estimulado em fazer aquilo, né? E vamos estar nos relacionando umas com as outras, eu acredito que vai ser muito bom, viu? E aí é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Aline, só fazendo um adendo, uma coisa que me chamou a atenção é por que tu optou em 21 dias? Ah, por que foi 21 dias? Porque 21 dias, segundo assim o estudo da mente, psicologia mesmo, de quem estuda a parte neurológica nossa, diz que quando você faz a mesma coisa por 21 dias, 3 semanas, isso vira um hábito. Então, a gente poderia fazer mais, mas não menos, entendeu? Que me chamou a atenção, porque as químios eram a cada 21 dias. Como? As As químicas? minhas químios eram a cada 21 Ai, que dias. interessante. As vermelhas, as mais fortes. E a cada 21 dias eu tinha que fazer esse ciclo. Então, é muito falado em ciclos. Uhum. Né? Eu fiz também radiestesia. Depois vocês podem pesquisar lá, ver o que é. Era a cada 21 dias também. Então, eu fiquei muito curiosa com esse 21. Aí, quando tu falou em 21, eu disse, poxa, 21 dias é a quantidade certa para tudo acontecer e fazer que o ciclo feche e se torne real. Então, realmente, 21 dias. E teve muitos mais 21 que assim, entrou na minha vida, que eu pensei, puxa, mais um 21? Sabe? Meditação, enfim. Então, é uma coisa interessante que eu achei e que vale a pena. E se tu parar para pensar, 21 dias não é tanto tempo. Não. Não vai te tirar um tempo extra e vai te comprometer com as outras coisas. Exatamente. Inclusive, a gente vai fazer se tornar um hábito. Vira um hábito e assim, aí, na verdade, eu não tô impondo nada, tipo, nós vamos fazer 21 dias de jejum, ninguém come açúcar, ninguém come carne, não. Eu quero que sejam 21 dias para escolher melhorar a sua vida. É por isso que eu tô colocando o nome de escolher melhorar. Mas é isso, se você tem dificuldade de acordar cedo, e aí os estudos falam isso, 3 semanas que você... A primeira semana é um caos, você vai sentir horrível. Mas a segunda já melhora, na terceira você já tá ok. Na quarta, a tendência é só melhorar. Então, assim, se a gente faz menos, não fixa, né? Agora, se a gente faz mais, eu também não quero ficar prendendo todo mundo o ano inteiro, né? Vamos ficar num grupo o ano inteiro, não. Vamos fazer isso aí por 21 dias e eu espero que muitas coisas virem hábito para nós, principalmente a questão espiritual, né? Bom, todas as questões, porque todas as questões são espirituais. A gente não pode negligenciar nem alimentação, nem atividade física, nada disso. A grávida tem que tomar cuidado, né, com o que faz, mas eu acho que tudo vai ser muito pro bem, muito positivo. Eu queria só falar com vocês para incentivá-las, porque eu sou a mais velha desse grupo, né? E eu já fiz isso e tornou-se um hábito, realmente uma rotina na minha vida. E eu sinto hoje, fazendo 68 anos, que na minha vida física, mental e espiritual, os benefícios. E todos os médicos que eu vou, eles falam que eu tenho 10 anos, 15 a menos no meu físico, porque todos os meus exames, tudo que eles fazem, eles veem que eu sou uma pessoa que eu pareço ter 10, 15 anos menos. Ô Cidinha, e quando é que você começou? Quando você deu um start em você de se cuidar mais, se alimentar melhor? Só para dar uma esperança para a mulherada que às vezes pensa, já tô, não vou.
Não, eu fiz quando eu estava no Brasil, eu comecei a me preocupar um pouco com isso, mas não levei muito a sério, não. Quando eu cheguei aqui, que eu fiz esse jejum de 21 dias e esse comprometimento com o Senhor de estar... Quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, então eu tinha 48 anos. Eu tinha 48 anos. Quando eu levei bem a sério mesmo. E eu comecei a me policiar mais, em buscar o Senhor, acordar mais cedo, porque à noite, chegou 8 horas, 9, eu estou cansada. E se eu for ler ou orar, eu durmo. Eu oro, às vezes 5, 10 minutos, agradecendo todos os dias ao Senhor por eu estar viva, pelos meus filhos, pela saúde, pelo alimento que eu tive, pela casa que eu tenho, que me abriga, é simples, mas me abriga, pelos livramentos que eu nem percebi, mas que o Senhor me livrou. E vou dormir, porque se eu for ler, eu vou dormir, em cima do livro, em cima da Bíblia. Então, eu faço isso pela manhã, eu me policio de acordar mais cedo. E daí comecei a fazer esse suco. Quando eu cheguei aqui, que eu tinha alergia, eu tenho alergia ao pólen. E minha voz até é meio rouca por causa disso, e também porque eu, como professora, eu dei aula há muito tempo e o giz me fez mal. Então, eu comecei a fazer esse suco e eu nunca mais passei mal com alergia ao pólen. Porque me falaram assim, toma o mel da Virgínia, tem que ser da Virgínia por causa do pólen daqui que a abelha produz, e rabanete. Então eu falei, eu vou começar a fazer um suco, e nesse suco eu vou colocar rabanete e mel. Então eu coloco, cada dia eu coloco uma coisa. E mesmo quando eu tenho que fazer alguma coisa mais cedo, como ontem eu fui cuidar das crianças para a Fran, na sexta-feira à noite eu coloquei no meu liquidificador as coisas que eu ia usar, e algumas delas são congeladas, então mantém. E eu coloco também suco de aloe vera. Quando foi ontem de manhã, foi só bater, colocar, inclusive levei para ela, para ver se ela conseguia tomar. Consegui, eu ia te falar, você acredita? Conseguiu? Glória a Deus! Toda manhã eu consegui, com muito custo, um adepto, que é o Eudes, que ele não é favorável a nada de saudável, mas ele toma porque o suco fica até gostoso, né, Fran? Eu coloco maçã, eu coloco banana, eu Não, fui fica... adaptando e fui fazendo ficar gostoso. Se você for E ver o que ela coloca, você vai falar, tipo, ah, isso não vai ficar bom. Então, você não vai ter coragem, tipo, não vai ficar bom. Mas quando você experimenta, o sabor fica bem gostoso. E ela comprou também um liquidificador que é excelente, que ele, às vezes, para quem vai fazer disso um hábito, às vezes vale a pena investir, porque ele realmente é muito bom e ele não deixa nada de sementinha, assim, não deixa nada, porque às vezes o ninja deixa as coisas picadinhas, às vezes você tem que coar. O que ela tem não precisa, ele fica cremoso e fica com um sabor muito bom. E eu tô enjoando praticamente de tudo, né? E ontem ela trouxe o copinho, o Fran leva, ontem eu fui trabalhar, né? Ela leva, vê se você consegue tomar. Eu tomei e foi ótimo, porque eu consegui, né? Fiquei forte para poder limpar e não passei mal, não me deu enjoo. eu tenho uma plantação de hortelã, então na época de hortelã, que agora que ele fica bonito, eu coloco folhinhas de hortelã, eu coloco um pedacinho de gengibre, não muito, né? Mas tudo dosadinho. A maçã, o açúcar é só das frutas e do suco de aloe vera e do mel. Então eu coloco numa dosagem que, como ela falou, fica gostoso, não fica ruim. E o Neto, toda manhã, ele toma um copo cheio que eu mando para ele, e o Eudes acostumou e toma, eu tomo, e é o Viramix. Ele custa uma faixa de uns $350, mas vale super a pena. Eu falo com o Eudes, na minha cozinha, um dos meus melhores investimentos é este liquidificador.
Ele não Eu tenho, deixa o... Porque assim, eu tô comecei a tomar esses dias o suco verde, já de segunda semana. Mas eu tenho que... O meu é o Ninja, Fran. E ele deixa uma... Deixa. eu já tive o E me dá Ninja. enjoo. Então eu coo. Eu tenho que coar. Não, Não, o eu dela tive, não precisa não, coar. eu tive a centrífuga. A centrífuga, ela só sai o líquido e você joga fora o bagaço. Ou faz alguma outra coisa. Tive o Ninja, que como vocês veem, ele deixa resíduo. Agora o Varamix, ele vira um shake. É como se estivesse tomando um leite cremoso. Como se eu estivesse tomando um leite cremoso. Eu coloco aveia, e daí eu coloco chia, a chia em semente. Mas E você não ele... sente, então, a... Não. É como se eu estivesse tomando um leite cremoso. Um shake saboroso. Então, Eu acho vou que dar as receitas. no grupo você pode sempre contar pra gente o que você pôs no seu suco pra gente copiar. Exatamente. E daí, então, a alimentação, né? Eu posso gostar muito de uma coisa, mas, igual você falou, esse pão doce eu amo, mas eu como moderadamente. Essa semana eu fiz pé de moleque, semana passada. Aí ontem o Neto falou, mãe, para de fazer esse tanto de coisa gostosa pra gente, porque eu comi tanto pé de moleque que me deu dor de barriga. Aí eu falei, é só comer pouco. É, exatamente. Então, você começa a ter também a moderação na Domínio quantidade próprio. do que você come. Você pode comer de tudo com moderação, É, até o açúcar, é. entendeu? Com moderação. E aí você não passa mal, você não fica doente, você não se sente com gases, sabe? Assim, como eles falam, empazinada, essas coisas assim. Sim. Então, eu com 68 anos, gente, eu só tomo um comprimidinho pequenininho de pressão que eu comecei há uns 5 anos atrás e só, entendeu? Eu Amém. tomo algumas vitaminas, como cálcio, como vitamina D, quando eu não tomo sol, que agora eu tomo sol, mas coisas assim, controlando a minha... E espiritualmente, eu sinto falta de falar com Deus, eu sinto falta de ler a Bíblia, entendeu? E em tudo que eu vou fazer, toda decisão que eu vou tomar, eu primeiro consulto a Deus, como Davi fazia, e oro, como Daniel fazia. E se eu for contar para vocês as bênçãos, o quanto a minha fé cresceu durante todo esse tempo, a tranquilidade que eu tenho diante das tribulações, diante dos problemas, porque é como Deus fala, assim, as pessoas ficam pensando assim, acho que ela é meio louca, ela não está tendo noção do que está acontecendo para ela poder estar agindo dessa forma. Mas não, é porque eu já passei por tantas situações incríveis que eu pensava que eram impossíveis e que Deus me concedeu a bênção diante da minha fé, que eu falo, para que eu vou me desesperar? É Hoje em verdade. dia eu não me desespero com nada, entendeu? Porque eu cresci espiritualmente, entendeu? E mentalmente, muitas vezes, uma amiga minha mesmo esses dias falou, segue a minha psiquiatra no Instagram. Aí eu falei, bem, eu nunca tive psiquiatra e nem psicólogo, porque o meu psicólogo é Jesus, o meu psiquiatra é Jesus, gente. Ele é Jesus. Amém. Então, se eu tenho alguma dor, igual a Aline, depois eu vou te mostrar um remédio que eu estava com uma dor no pé, eu spray, que você está com essa dor aí. Eu oro e falo, Jesus, o que eu faço? O que eu uso? Se eu tiver que ir ao médico, ele vai me conduzir. De repente, para fazer alguns exames, para eu me tranquilizar de que está tudo bem. Porque eu vou e faço todos os exames e está tudo bem. Mas muitas vezes ele me mostra o remédio que eu vou colocar, o que eu vou tomar, sabe? Ou eu entro na internet assim e vem uma coisa assim do nada. Ai, para isso você assim, você faz isso, assim, sabe? Então, o meu médico, o meu psiquiatra, o meu psicólogo é Jesus. Amém. Eu Amém. aprendi isso depois que eu fiz esse jejum espiritual, mental e físico de 21 dias e virou um hábito na minha vida. Amém. E esse é o alvo, meninas. É, Então, a Cidinha vai ter muito para compartilhar com a gente lá no grupo. Compartilha mesmo receitas.
vocês também, o que vocês fizerem, que vocês falarem, poxa, fiz isso e foi legal. Não só de comida, mas da parte espiritual. Olha, eu consegui me organizar dessa forma e funcionou para mim. Ou tiver algum testemunho em relação a relacionamentos. Vamos compartilhar uma com a outra. Eu tenho certeza, gente, que vai ser uma bênção. Vão ser dias muito abençoados. Às vezes Deus vai te dar uma palavra, às vezes aquele dia você leu. Gente, quero compartilhar isso aqui que eu li, ó, e joga lá pra gente ler junto, né? Saiu para caminhar, veio um pensamento que eu achei tão bacana a Thaís gravar vídeo pra gente. Eu gosto de ver. Eu acordo, eu escuto aquela devocional na hora que eu tô tomando café. E foi gostoso que eu pus o celular assim, tomei café olhando pra Thaís, eu amei! Então, façam, não tenha vergonha, uma ajudando a outra, vai ser uma bênção muito grande. Os Viu? testemunhos, né, como você testemunhou agora, dessa situação do lugar do culto, testificou para a Thaís que estávamos orando, então vai aumentar a fé de quem estava orando por esse alvo, né? Amém. Temos um pequeno detalhe em relação a esse lugar, porque aí que fomos lá, não é o auditório que a gente tinha visto um todo de vidro. Mas aí ela falou, não é aquele, eu nem sabia que tinha outro, mas é maravilhoso o outro também que a gente vai usar. Mas o único detalhe que aí eu saí um pouquinho amuada, até o Alexandre falou, mas você tá triste, você tem que estar agradecida. Eu falei, não, eu tô agradecida, mas eu falei, eles não têm lugar para as crianças. Eles têm algumas salas, mas eles falaram, geralmente os residentes usam. Aí eu fiquei lá estudando o que eu vou fazer. Aí eu falei para o Alexandre, bom, como esse domingo ainda é mensal e a gente vai voltar com o culto das crianças, eu falei, vamos ver se eles dão conta de assistir o culto, né, esse domingo, ou se eu perceber que está muito agitado, a gente põe eles ali, tem um espaço lá de fora e eu faço um culto na área externa. Mas eu sei que Deus vai prover, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz as coisas pela metade, né? Então, a gente vai estudar, eu sei que Deus, mas eu já saí de lá, aí eu até falei para ele assim, ele falou, nossa, você tá triste? Aí eu falei, eu acho que um dos carros-chefes da nossa igreja é o ministério infantil, como que eu vou para um lugar que não tem onde eu fazer nada com as crianças? Aí ele falou, agradece, eu falei, não, é verdade, eu vou agradecer, e eu sei que Deus, o que ele faz é perfeito. Às vezes é um tempo que a gente precisa nesse lugar, ele vai abrir outra porta, ou lá mesmo vai abrir uma sala. Vamos esperar no Senhor, né? O que ele vai estar fazendo por nós. E é um testemunho, sim, eu sei que a gente vai ter outros nesse grupo, tenho certeza. E vamos também orar uma pelas outras, né? Lá no grupo tenham liberdade, vai ser um grupo menor, porque não é todas as meninas que estão participando. Algumas que não estão aqui hoje vão participar, inclusive, nossa, eu esqueci de mandar o link. Gente, que falha. Eu estou trabalhando com uma moça, ela já tem uma igreja, ela é adventista, mas eu contando para ela disso, ela falou, eu quero participar, posso participar? Me deixa participar. Aí eu falei, eu vou deixar então, vou deixar você participar. E eu esqueci de mandar, falei para ela que ia mandar o link hoje para ela participar. A gente esqueci, mandei só no nosso grupo. Agora eu vou ver se eu mando o vídeo e aí talvez ela vai estar lá. Ela é do Chile, mas ela fala um bom português e é muito cristã, uma moça muito cristã. Então o grupo vai ser seleto, não porque eu estou selecionando, mas porque as pessoas se interessaram. Então tenham coragem, às vezes, de pedir oração. Olha, eu queria orar por essa causa, porque eu sei que todo mundo que está lá vai se comprometer em orar e vai ser muito bom. Tá bom, meninas? Alguém tem mais alguma coisa para a gente encerrar? Posso falar só um minutinho? Uma coisa muito especial para mim. Hoje é um dia muito especial, gente, para mim. Eu queria só separar um minutinho para agradecer ao Senhor. Eu estou transbordando de gratidão. Porque hoje faz 4 anos que eu pisei nessa terra, que eu cheguei aqui. Verdade. Então, hoje é um dia especial. Quando cheguei aqui, eu já era convertida há 11 anos, mas eu creio mesmo que o Senhor me trouxe aqui com um propósito. Porque eu
tenho visto na minha vida, na minha caminhada, um crescimento, né? E eu glorifico a Deus, não tem nada a ver comigo, não. Se eu tenho uma parte nisso, é que eu tenho me aberto. Eu estou me abrindo. E eu vejo muito o Senhor fazer desde que eu cheguei. E eu sou apaixonada por essa cidade, por esse lugar, desde que eu cheguei. Então, eu queria só compartilhar com vocês que hoje é um dia especial para mim. 4 anos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A Carla fez 2 anos ontem, eu vi que ela postou no Facebook. E é verdade, porque tanto uma como a outra chegaram e ficaram em casa, e tanto uma como a outra chegaram. Eu fui viajar, tirar férias, e elas chegaram em casa, tipo, eu cheguei das férias, e aí a Carla chegou no dia seguinte. E a Vanessa, a mesma coisa, que eu lembro como hoje. Muito especial mesmo, e o tempo passa muito rápido. Então, Cidinha, hora pra gente encerrar, por favor. Oro sim. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, meu Pai, por esses momentos que estamos passando aqui, Pai, na tua presença. O Senhor está presente aqui, ouvindo e já sabendo de tudo que nós íamos falar. Portanto, ó Deus, que o Senhor possa atender, Senhor Deus, as nossas necessidades, nos ajudar, ó Deus, nesses 21 dias a cumprirmos com os nossos alvos, a nos focarmos mais, Senhor Deus, em Te buscar, em cuidarmos da nossa saúde, ó Deus, dos nossos relacionamentos. Senhor, muito obrigado por tocar no coração da Aline, essa pastora que tem nos levado, ó Senhor, a níveis mais altos com o Senhor. Pai, que cada uma sinta, Pai, o teu toque, o caminhar contigo, e o crescimento seja visível, Senhor Deus, entre as famílias, os amigos, ó Pai, para que possamos alcançar mais vidas para o Senhor. Te agradeço pela vida da Vanessa e da Manu, ó Deus, que hoje estão completando anos aqui nessa terra, Senhor, e que o Senhor tem tratado, trabalhado, tem levado-as a um nível mais elevado, Senhor. Muito, Senhor Deus, que o Senhor continue trilhando os delas, a bênção da Vanessa está no nosso meio, Pai. Louvado seja o Senhor. Que o nosso domingo seja já, desde já, para engrandecer o teu nome, para estarmos já foco nas tuas coisas. Te louvo e te agradeço por cada vida e família representada aqui, em nome de Jesus. Também quero te pedir pela Fran, por essa gravidez, ó Deus, que o Senhor te, em nome de Jesus, Amém. Bom, amém. Acho que a Cidinha caiu a conexão dela. Mas amém, a Fran abençoada está, em nome de Jesus. Amém. Bom, menina. Amém. Amém. Amém, Edneuda, Cidinha aí. Oi, gata, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eita, mulher de Deus. Ê, mulherada de Deus. Essas são, viu? Tudo É minha mulher... amiga lá dos Estados Unidos. Oh, E aí, minha filha? tô Depois bem. quero falar um negócio com você, tá? Tá bom, depois você me chama lá no WhatsApp. Isso, tá bom. Tá bom. Meninas, um beijo. Bom beijos, descanso para tchau. vocês. Um lindo Beijo. domingo. Beijo, viu? Bom domingo a Para todos. vocês. Tchau, beijo. Beijo. Toca. Beijão. Tchau, tchau.